Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja da Trindade. Nós estamos considerando o tema Vivifica-nos esses dias e nessa manhã nós vamos abordar o texto de Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. E vamos meditar no tema O Seu Primeiro Amor. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. A passagem bíblica diz assim: O anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Com essas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Algumas palavras aqui introdutórias para nos ajudar aqui na medida que a gente expõe a passagem bíblica e considera o que Deus tem a nos dizer nessa manhã, é que Jesus está se dirigindo ao apóstolo João quando ele estava no exílio na ilha de Patmos, em meados de 95, 96 depois de Cristo. Nessa época, o imperador Domiciano, da dinastia Flaviana, ele começa uma série de perseguições aos cristãos em algumas partes do império, porque Domiciano é o primeiro imperador dessa época a exigir culto a si, a ser retratado como divino, a ser retratado como filho de Deus. Ele exige que ele seja tratado como o único Senhor. E, mais uma vez, a gente tem encontrado isso ao longo da história, o cristianismo vai entrar em rota de colisão com esse tipo de culto ao Estado. E com isso, João, depois de ser perseguido, ele é capturado e ele é exilado nessa ilha de Patmos, onde ele tem uma série de visões que estão registradas no livro de Apocalipse. Jesus ordena a João 2 vezes no capítulo 1, versos 11 e 19, a que ele escreva cartas às 7 igrejas que estão no continente, na Ásia Menor, atual Turquia. E ele vai se revelar, Jesus se revela aqui, no capítulo 1, ali na introdução desse livro de Apocalipse. Jesus é revelado como o primeiro e último, aquele que vive e que sofreu a morte, mas está vivo e que tem autoridade final sobre a morte e o inferno. Jesus também, na sua revelação a João, na ilha de Patmos, se apresenta como aquele que tem cuidado pela igreja ao dirigir a cada uma dessas igrejas de acordo com as suas necessidades, dando encorajamento, repreensão, exortação e promessa. Jesus e todos os textos aqui que a gente lê de Apocalipse 2 e 3 demonstra conhecimento detalhado de cada uma dessas igrejas, das igrejas às quais ele se dirige. A expressão conheço pode ser grifada aí, por exemplo, capítulo 2, verso 2, depois capítulo 2, verso 9, capítulo 2, verso 13, assim sucessivamente. Essas palavras podem ser grifadas, elas são bem importantes aí para a gente entender o fluxo dessa correspondência do próprio Cristo às igrejas na Ásia Menor. Jesus, ele mostra conhecimento da situação, conhecimento detalhado das situações em que as igrejas na Ásia Menor passam. Em todas essas cartas aí também há referências a circunstâncias ou tradições da própria cidade, o que reforça o fato de que o Messias redivivo, ele conhece de forma íntima as situações peculiares que cada uma dessas 7 igrejas está enfrentando. Um outro ponto importante aqui é que as exortações que são dadas às igrejas da Ásia Menor, elas contêm elementos da visão majestosa de Cristo, no capítulo 1, versos 12 a 20. Então, para cada carta, há um destaque de algo que já foi apresentado ao apóstolo numa visão gloriosa no capítulo anterior. Do outro lado,
todas essas igrejas na Ásia Menor são incluídas num chamado universal, num chamado mais amplo, né, a a comunidade cristã, a fidelidade, a perseverança, até que as promessas dadas a essas 7 igrejas venham alcançar seu cumprimento na Jerusalém celestial. E aqui a gente tem um agudo contraste, né? A gente compara os capítulos 2 e 3 e as várias provações que as igrejas na Ásia Menor estão passando com a visão de paz, de satisfação que a gente encontra no capítulo 21 e 22, na revelação da cidade que vem do alto, dos novos céus, nova terra, que virão. Vamos dar uma olhada então na passagem e tentar descobrir o que Deus tem a nos dizer nessa manhã, né, nessa necessidade que nós temos de retornar ao nosso primeiro amor, de buscar vivificação, despertamento da presença de Deus. A estrutura que eu vou usar aqui para analisar capítulo 2, verso 1 a 7, se aplica a todas as outras cartas dirigidas às demais igrejas. Cada uma delas, então, tem uma identificação, encorajamento, repreensão, exortação e promessa. Então vamos lá. Nós temos aí uma identificação no capítulo 2, verso 1. Jesus, ele destina essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Eu não vou entrar aqui no debate do significado da palavra anjo. Em linhas gerais, o significado mais básico dela é mensageiro. Então, Jesus está se dirigindo aí ao mensageiro da igreja, o mensageiro que vai levar a carta à igreja em Éfeso, ok? E o ponto para nós importante aqui é a igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era muito importante nessa altura, a cidade talvez mais importante da Ásia Menor. Havia um grande templo à deusa Ártemis naquela cidade, havia teatro para 24 mil pessoas naquela cidade, haviam outros templos a deuses do culto romano, do culto cívico romano, havia uma pista de corridas naquela cidade também, havia um porto ali próximo. Então a cidade de Éfeso era importantíssima, era uma porta de entrada para a Ásia Menor, e os nossos primeiros missionários, apóstolos, eles entenderam a importância de Éfeso e gastaram bastante tempo ali naquela cidade. Um outro ponto curioso aqui é que um dos símbolos da cidade era a tamareira, o que faz um contraste com a árvore da vida que é mencionada no capítulo 7. Então esse é outro ponto interessante aí. Sobre o surgimento da igreja em Éfeso, uma possibilidade é que os judeus tementes a Deus dessa província estiveram em Jerusalém na época do Pentecoste, foram alcançados pela mensagem de Jesus como único Messias ali naquela cidade e estavam entre os primeiros crentes na cidade de Éfeso. Paulo, conhecendo o lugar estratégico que a cidade tinha para a Ásia Menor, vão ficar ali durante um bom tempo, pregando e ensinando as doutrinas de Cristo. Eles vão alugar salas na escola de Tirano, e o texto de Atos, capítulo 19, versos 9 a 10, menciona que enquanto Paulo esteve ali ensinando a respeito de Jesus como Messias, o evangelho se disseminou por quase todas as cidades, ou grande parte das cidades daquela região. E um outro ponto importante aqui, quando a gente pensa na igreja em Éfeso, é que ela foi abençoada com grandes pastores. Paulo e João e também Timóteo foram pastores naquela cidade. Eu imagino que o coração de João deve ter dado um salto quando o Cristo redivivo se dirige a ele e diz que a primeira carta é dirigida à igreja de Éfeso, a igreja da qual ele foi pastor. Então esse é um ponto curioso aqui dentro, né, da estrutura maior aqui das cartas e da ligação de João com a igreja em Éfeso. E o texto continua dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A numeração aqui é também simbólica, ok? Isso é um ponto que a gente pode tratar em outra ocasião, não é uma questão central para nós aqui, mas essa menção do verso 1 aqui tem a ver com a visão que João teve anteriormente de Jesus
quando ele se revela-se ao apóstolo na ilha de Patmos. O ponto importante para nós aqui é que João, ao se dirigir à igreja de Éfeso, ele se revela como aquele que conserva na mão direita as estrelas e que anda no meio dos candelabros. As estrelas e os candelabros já foram explicados anteriormente, no capítulo 1, verso 16. As estrelas são os mensageiros da igreja, os anjos, e os candelabros representam as igrejas às quais as cartas são destinadas. O que é importante para nós aqui, meus irmãos e irmãs, é destacar a ideia de que Jesus conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros, conserva e anda. A ideia é que Jesus guarda numa mão fechada as estrelas e Jesus está no meio dos candelabros. Em outras palavras, Jesus se apresenta aqui como aquele que tem autoridade, tem poder para proteger aqueles que estão nas suas mãos, e também Jesus é central. Ele sustenta e ele tem centralidade. Em outras palavras, Jesus se revela a João e aqueles destinatários da igreja de Éfeso que receberão essa carta como aquele que guarda nas mãos e é o centro da vida, da existência da igreja. Nós temos aqui um ponto bem importante para nós hoje aqui. A ideia que é transmitida para nós é que Cristo não pertence a um tipo de seita, ele não é um Cristo de uma certa denominação apenas, uma de uma certa igreja local apenas, mas Cristo é o Cristo, Cristo é o Messias, é o Senhor de toda a igreja. Ele não só sustém os mensageiros dessa igreja, ele não só tem em suas mãos os mensageiros e também as igrejas, mas ele está no centro da vida dessas igrejas. Nós precisamos parar um pouquinho aqui e refletir. Nós descansamos no fato de que mesmo em meio a tribulações, que vão ser descritas aí algumas até presentes no nosso tempo, mesmo em meio a tribulações, nós descansamos no fato de que nós estamos, como diz o texto, conservados, guardados na mão direita do Cristo redivivo. Nós também descansamos no fato de que por causa da sua autoridade, nós temos segurança que vem de estarmos guardados na mão direita de Jesus. Do outro lado, Cristo redivivo, Cristo que vive agora à destra de Deus o Pai, ele é o centro das nossas comunidades, nossas igrejas. São duas questões que nós precisamos perguntar, fazendo a nossa reflexão interna e fazer uma reflexão como igreja. Descansamos em Cristo? Ele é o centro da nossa existência, nós vivemos e nos movemos por causa de Cristo, nós cultuamos por causa de Cristo, ele é o centro da nossa igreja. Esses são alguns pontos que a gente pode destacar no primeiro verso aí, na identificação do destinatário, que é a igreja que se encontra na cidade de Éfeso. E aí nós temos uma palavra de encorajamento agora. No capítulo 2, versos 2, 3 e 6. O texto diz: conheço as obras que você realiza. Conheço. Em outras palavras, Jesus, ao se dirigir à igreja em Éfeso, ele diz que ele tem um conhecimento íntimo de tudo que a igreja tem feito em seu nome, para a sua glória. Ele conhece essas obras. E é bonito aqui ver a amplitude das obras que a igreja de Éfeso realiza. A igreja de Éfeso era uma igreja operosa. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, uma igreja viva. E olha o campo de ação dessas obras aí. Primeiro ponto aí, a palavra obras, ela dá a ideia de bons serviços. Cristo conhece o fato de que a igreja em Éfeso tem perseverado no seu dever cristão. É uma igreja que honra a Deus pelo que ela está fazendo, pela qualidade do serviço que ela está fazendo. E ela não só se esmera em boas obras, ela também se esforça em realizar essas obras. A ideia aqui é que aquela igreja faz o que faz por meio de sofrimento. Ela oferece a Deus bons serviços,
ela cumpre o seu dever cristão no meio de lutas, no meio de intempéries. Isso é um ponto importante aqui. A igreja em Éfeso é uma igreja operosa, uma igreja que faz boas obras, uma igreja que presta o seu dever cristão no meio de contendas, no meio de lutas. Uma possibilidade aqui é que essa noção de esforço aqui tem a ver até mesmo com o culto público sendo realizado em meio a sofrimento. As duas palavras, obras e esforço, têm a ver com a fidelidade na vida cristã prática. A igreja em Éfeso, ela é elogiada aqui, ela recebe um encorajamento porque ela fica firme, fazendo boas obras, se esforçando, sendo fiel no meio de lutas e perseverança. É uma igreja marcada pela fidelidade, e as duas palavras obra e esforço reforçam esse ponto. Um outro ponto aí que é destacado é a perseverança da igreja. Essa palavra aparece duas vezes, no verso 2 e no verso 3. Essa igreja, ela realiza obras por meio de esforço, mas ela é uma igreja perseverante, isto é, uma igreja que persiste no meio das provas em fazer obras que agradem a Deus, em se esforçar por fazer obras que agradem a Deus. Até aqui, a palavra de encorajamento é bem bonita e bem relevante para nós hoje. Nós estamos aqui diante de uma igreja viva, de uma igreja operosa, de uma igreja vigorosa na fidelidade que ela tem à aliança de Deus em Cristo. Mas João, ou Cristo pela boca de João, tem mais a dizer de encorajamento para essa igreja. Nós vemos aí no verso 6 que essa igreja tem a seu favor a defesa da fé cristã. Isso é um ponto importante aqui. A gente volta ao verso 2 e liga o verso 2 e o verso 3 ao verso 6. A gente tem um conjunto aí das obras e do esforço que essa igreja faz com perseverança. Ela não suporta os maus e ela pôs à prova, ela colocou debaixo de julgamento um grupo que se declarava apostólico, mas na verdade era um grupo de mentirosos, ou se você quiser agora colocar uma sentença, essa igreja em Éfeso não tolerou os maus e julgou e rejeitou os apóstolos mentirosos. Em outras palavras, essa igreja era uma igreja cheia de discernimento doutrinal. Ela era apta a discernir o que procede da revelação divina e o que vem do ventre do ser humano. Então essa igreja também é elogiada aqui por não suportar, né? Ela não carregou os maus no colo, ela não cometeu esse desatino, ela provou, ela discerniu, ela refletiu o ensino de alguns que se declaravam apóstolos e concluiu que esses eram mentirosos, não eram apóstolos genuínos, apóstolos que foram comissionados pelo próprio Cristo. E mais do que isso, a igreja odeia, olha a expressão forte aí, ela odeia as obras dos nicolaítas, um tipo de heresia que também é odiada pelo próprio Cristo. A expressão aqui é muito forte, é algo que vem de dentro. A igreja desprezava esse grupo herético. Nós não sabemos quem eram os nicolaítas, não há nenhuma evidência textual aqui que nos ajude a preencher os pontos, por assim dizer, para nós tentarmos saber o que esses tais nicolaítas de fato criam. Algumas pessoas aqui ligam, alguns comentaristas, como Jonathan Edwards, vão ligar os nicolaítas a um dos diáconos escolhidos no livro de Atos, mas também não há muita evidência textual que permita a gente fazer essa ligação. O fato é que esse grupo herético sustentava pontos de vista semelhantes ao ensino de Balaão e Jezabel, que são mencionados nos textos seguintes. Isto é, grupos heréticos que se caracterizavam por uma vida imoral, por participar de alimento sacrificado aos ídolos e também por perversão da verdade. Independente do que sejam os nicolaítas, essa igreja é elogiada, a igreja de Éfeso é elogiada pela defesa vigorosa que ela faz da fé cristã. Ela não suporta os maus, ela discerniu e julgou os falsos apóstolos como apóstolos mentirosos, e ela odiava as obras dos nicolaítas, obras que também eram odiadas pelo Senhor da igreja, para aquele que está na igreja, que é
o próprio Cristo. Então, dentro da palavra de encorajamento, nós temos aqui uma igreja que defendia vigorosamente a fé cristã. E, por último, dentro dessas palavras aí de encorajamento, essa igreja é uma igreja que testemunhava, que dava bom testemunho. O texto diz que essa igreja suportou provas. A igreja que era apta a conhecer todos os aspectos da vida cristã por meio de provações. Essa igreja foi provada e foi achada como uma igreja que era fiel ao próprio Cristo. O testemunho dela era um testemunho vigoroso de uma comunidade que suportava provas e perseverava no meio dessas provas. A ideia aqui é de peneira. A igreja, mesmo sendo peneirada, ela suportou com galhardia as lutas que a cometiam. E qual a razão, qual o fundamento que levava a igreja a receber tão grandes elogios? Elogios aí que cobrem as obras, o esforço, a perseverança, a defesa da fé cristã e o testemunho. A frase do final do verso 3 é importante. Por causa do meu nome, ou por causa do nome de Cristo. O fundamento dos elogios que Cristo faz à igreja em Éfeso, a base dessa igreja ser tão operosa, tão servindo a Cristo de forma tão bonita, é o amor do nome de Cristo. Na mentalidade hebreia, o nome implica que alguém pertence e se identifica plenamente com este, né? No caso, Cristo. Então, a ideia aqui é que essa igreja era operosa porque ela pertencia de fato e se identificava de fato plenamente com o Senhor da igreja. A ideia de pertencer, né, implicada aí, ou ligada por causa do meu nome, tem a ver justamente com o fato de que Cristo conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A ideia aqui de conservar, por causa do meu nome, é que essa igreja responde. Cristo diz, eu tenho os mensageiros da igreja e a igreja em minhas mãos. E a igreja é operosa por quê? Porque ela se reconhece como estando nas mãos de Cristo e se identificando plenamente com Cristo. Em outras palavras, o fundamento de todas essas obras vigorosas da igreja de Éfeso é o amor, ou é por causa do nome de Cristo. Nós temos feito ou agido em nosso meio por causa do nome de Cristo. Nosso culto é por causa do nome de Cristo. Nossa comunhão, quando nós nos reunimos, mesmo virtualmente, é por causa do nome de Cristo. A nossa evangelização é decorrente do nome de Cristo. O nosso serviço aos outros, aos pobres, órfãos, viúvas, aos estrangeiros, aos que sofrem violência, é por causa do nome de Cristo. Qual é o fundamento da nossa ação no mundo? Por que agimos como agimos? Será que é por causa do nome de Cristo? Nós vamos ver daqui a pouco que há repreensão e exortação a essa igreja. Mas, de um lado, quando Cristo a encoraja, Cristo destaca as boas obras que a igreja de Éfeso faz por causa do seu nome. Que Deus nos encontre pregando, ensinando, tendo comunhão, servindo-nos mutuamente, evangelizando por causa do seu nome, que ele nos elogie por fazer tudo o que fazemos por causa do seu nome. Nunca por razões pessoais, nunca por razões ligadas à denominação, mas tendo como firme fundamento, agimos porque agimos por causa do nome de Cristo. E aí a gente tem, agora, uma repreensão. Versos 4 e 5. Posto todos esses elogios, exposto o fundamento desses elogios, a igreja é operosa, e ela é operosa por causa do nome de Cristo, ela pertence a Cristo, ela se identifica com Cristo. Agora é hora de Cristo exortar, repreender essa igreja. Ainda que ela seja uma igreja operosa, uma igreja com discernimento teológico e com bom testemunho, essa igreja tem um problema, e um problema sério. Nós vemos isso no verso 4, e daí a gente tira o tema dessa meditação. Essa igreja abandonou
o seu primeiro amor. A palavra até é dura. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Debate-se aqui o que é o primeiro amor. Algumas pessoas supõem que o primeiro amor aqui talvez seja uma falta de caridade entre os membros da comunidade. Quer dizer, essa igreja era tão operosa, sobretudo no desmascarar as heresias e seitas, que ela esfriou no cuidado mútuo. Mas não me parece que seja essa a ideia aqui do texto bíblico, porque o texto fala que essa igreja era uma igreja operosa em obras, em esforço, em perseverança, em suportar provas, e essas expressões já denotam um cuidado dentro da igreja local. Outras pessoas supõem que esse abandonar o primeiro amor tem a ver com o fato de que essa igreja já não estava mais dentro da visão dos membros fundadores originais daquela comunidade. Nós agora estamos lidando aqui com uma terceira geração de cristãos. Passou aquela primeira geração que plantou a igreja ali, que recebeu Paulo, passou a segunda geração que foi cuidada por João, e agora nós temos uma terceira geração que não conhece a qualidade do amor dos antigos pais fundadores daquela igreja. É uma possibilidade interessante, mas me parece que esse não é o ponto aqui. O ponto é que essa igreja, que era tão operosa e com tão agudo discernimento doutrinal, teve o seu amor primeiro esfriado. Muito provavelmente o que a gente pode depreender aqui é que, por causa das lutas dessa igreja contra as heresias dos nicolaítas, dos apóstolos mentirosos, desenvolveu-se no seio da igreja um espírito de rigidez, de desconfiança, de dureza, talvez até mesmo de espírito faccioso. E essa é uma tentação para aquelas igrejas que são sempre prontas a se opor às novas ideias de apóstolos mentirosos e dos nicolaítas contemporâneos. Em outras palavras, muito provavelmente, no meio das suas lutas e provações e perseverando para manter a fé, a igreja de Éfeso acabou retroagindo a um tipo de ativismo estéril. O ideal da fé de ter uma comunidade viva foi transferido para a manutenção da instituição. O verdadeiro motivo do serviço cristão foi deixado de lado. A exortação aqui é forte. Você abandonou o seu primeiro amor. Você deixou o seu primeiro amor. A ideia aqui, me parece, então, é que essa igreja deixou aquela paixão inicial que ela nutria por Cristo, aquela amor profundo, avassalador por Cristo, aquela devoção que se entregava completamente a Cristo, retroagindo agora a uma posição mais dura, mais firme, mas sem aquela paixão inicial de quando aqueles cristãos em Éfeso se aproximaram de Jesus. Aqui a gente precisa lembrar de uma frase de Lutero que deve levar a gente a uma preocupação. A frase, traduzida literalmente do alemão para o português, pode dizer: se vão completamente e agora tem os turcos. E parafraseando, né, a expressão de Lutero, a frase de Lutero, o que ele quer dizer é o seguinte: quando a igreja desaparece, o Islã assume seu lugar. Lutero estava escrevendo isso aqui no século XVI. Uma preocupação que nós precisamos ter aqui é que a gente pode fazer boas obras por meio de esforço, perseverança, defendendo a fé cristã, dando bom testemunho, mas ao mesmo tempo que nós estamos tomando essas ações que são tão bonitas e são destacadas pelo próprio Cristo, e tendo as motivações corretas, isto é, elas são feitas por causa do nome do próprio Cristo, do próprio Messias e Salvador, nessa luta o nosso amor acaba esfriando. E, irmãos e irmãs, o ponto de Lutero é importante. Quando o amor de uma igreja por Cristo esfria, quando essa paixão por Jesus, quando essa devoção pelo Senhor esfria, ela não serve mais. Essa igreja já não é uma comunidade de fato da fé que serve ao seu mestre. Quando o cristianismo nominal entra na vida da igreja, a gente não deve surpreender
que dentro de 2 ou 3 gerações, como Lutero menciona na sua observação, a igreja deixa de existir. Isso é um ponto que deve levantar uma preocupação para a gente aqui. Estudando a história, nós vemos ilustrações, não só em igrejas, mas em escolas teológicas, em orfanatos cristãos, em educandários cristãos, em hospitais cristãos, quando o primeiro amor diminui, quando aquele amor profundo, passional, dominante diminui, ainda que a gente continue agindo e fazendo coisas por causa do nome de Cristo, provavelmente o que nós vamos legar para gerações futuras seja o cristianismo nominal e mais 2, 3 gerações adiante, aquela instituição ou aquela igreja já não tem mais nada a ver com as noções que levaram aquela comunidade a ser implantadas. Por isso, há muita verdade na palavra de Lutero. Quando a igreja desaparece, o Islã assume seu lugar. Quando a igreja cristã desaparece, outra instituição, na verdade, um outro ídolo será colocado no lugar da igreja que cultua o Deus vivo e vitorioso. Como anda o nosso amor por Cristo? Como anda a nossa devoção por Jesus? Nós amamos Jesus como amávamos na nossa conversão, no nosso encontro primeiro com o nosso único Senhor e Salvador? Você pode olhar para dentro de si e notar que você tem servido e trabalhado com perseverança por causa do nome de Cristo, mas além disso você permanece tendo um vivo amor por Jesus? Irmãos e irmãs, quando nós pensamos no tema que nós temos abordado aqui, vivifica-nos, nós temos que lembrar que nós somos chamados a fazer grandes obras por causa do nome de Cristo, mas motivados por causa do amor a esse Jesus. Que a gente se encontre amando a Cristo como nós o amávamos, com aquela mesma inocência, com aquele mesmo amor primeiro, aquela dependência primeira, aquela devoção primeira que nós tínhamos quando o encontramos. Se nós não temos encontrado esse amor em nós, que a gente suplique: Senhor, desperta-nos, Senhor, vivifica-nos, dá-nos o primeiro amor, ajuda-nos a te amar como te amávamos no passado. Não permita que a gente seja endurecido pelo cinismo, não permita, ó Deus, que a gente seja endurecido por causa dos nossos inimigos externos e internos. Ajuda-nos a te amar como te amávamos no passado, com amor vivo, com amor avassalador, com amor passional. Ajuda-nos a estarmos firmes no amor primeiro. O surpreendente aqui é que a gente aqui lembra de J.C. Ryle, quando ele diz: de todas as coisas que nos irão surpreender na manhã da ressurreição, esta, creio eu, é a que mais causará surpresa, que amamos tão pouco a Cristo durante a nossa vida. Então, quando a gente reflete no amor do Cristo triunfante, do Cristo redivivo, como apareceu a João na ilha de Patmos, e a gente tem esse registro no capítulo 1, 12 a 20, quando a gente reflete e medita no amor imenso que Cristo teve pelos piores pecadores e continua tendo pelos piores pecadores, a gente vai descobrir no último dia que, mesmo suplicando para que Cristo nos ajude a amá-lo como amávamos ele no princípio, esse amor não é nada comparado ao que ele merece, o Cristo redivivo merece, dado que ele deu por amor a nós. Que a gente clame para que nosso primeiro amor seja renovado, que a gente escute com seriedade essa exortação que é feita aqui. Você abandonou o seu primeiro amor. Que voltemos a amar a Cristo com aquela paixão inicial que tínhamos quando chegamos a Ele. Amor profundo, amor avassalador, amor dominante, amor que toma de fato nossos corações. Que a gente lembra aqui do grande sinal, do grande selo João Calvino, que a gente ofereça a Cristo nosso coração em chamas, de forma pronta e sincera. E aí, nós temos agora uma exortação e uma promessa. A exortação se encontra no verso 2, no capítulo 2, verso 5, e em parte do capítulo 7. E a promessa nós encontramos no capítulo 2, verso 7. No capítulo 2, verso 5, nós temos a palavra de Cristo. Lembre-se, irmãos,
que a gente se sonde, que a gente traga à memória onde nós caímos, se nós não somos encontrados aqui e agora, tendo em nós aquele amor primeiro. Lembre-se de onde você caiu. Ou há arrependimento, ou Cristo abandona essa congregação. Isso é importante nós termos em mente aqui. É colocado diante de nós a necessidade de nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à prática das primeiras obras. Se nós não nos arrependermos, o candelabro que pertence a Cristo será tirado de nosso meio. Em outras palavras, a gente, se não se arrepender, se não reconhecer onde nós caímos, se não voltarmos àquele primeiro amor, às primeiras obras, nós podemos ter a estrutura de uma igreja, mas nós não seremos igreja. Nós podemos ter a organização de uma igreja, o ministério que serve uma comunidade, mas nós não vamos ser igreja. Podemos até ter uma confissão de fé, mas nós não seremos igreja se nós não nutrirmos esse primeiro amor em nosso meio, se nós não retornarmos às primeiras obras em nosso meio. Aqui é tudo ou nada. O texto aqui esmaga a gente. Ou a gente se arrepende e volta às primeiras obras, primeiro amor, ou se nós não nos arrependermos, se nós não dermos uma volta, se nós não nos entristecermos pela nossa dureza, pela nossa frieza, pelo nosso cinismo e retornarmos ao primeiro amor, o candelabro pode ser retirado de nosso meio. Aqui, irmãos, a gente tem que responder a Cristo, porque é Cristo mesmo que fala pela boca de João com humilhação e súplica. Deus, ajuda-nos a voltar ao primeiro amor. Deus, dá teu Espírito para que a gente volte às primeiras obras. Ajuda-nos a não só agirmos por causa do nome, mas o nosso coração se incendiar com amor pelo nome doce de Jesus Cristo. Nós temos ainda na exortação aqui um dito que é importante, aparece nos evangelhos. Quem tem ouvidos, ouça. Nós somos chamados aqui a termos discernimento espiritual, a atendermos aqui a voz do que o Espírito está dizendo, não só à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas que pertencem a Cristo, no meio dos quais Cristo passeia e que Cristo tem em suas mãos, em seu cuidado, essas igrejas. Ouça, ouça, tenha discernimento espiritual, não seja como a mula. Nós precisamos ouvir com seriedade o que está sendo dito, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, lembrar de onde nós caímos, onde nós passamos a ser cínicos, a sermos duros, a sermos rígidos, e nos falta aquele amor primeiro, avassalador, passional pelo próprio Cristo. Lembremos-nos onde caímos, que a gente se arrependa, que encha de pavor o ouvir. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. E aqui, quando a gente pensa nessa exortação aqui, nós somos levados aqui à promessa. Último ponto aqui, verso 7. Ao vencedor. A expressão aqui é muito importante para nós aqui. Nós temos uma igreja que recebe bom encorajamento, uma igreja que tem boas obras, que se esforça, que persevera, que tem discernimento doutrinal, que dá bom testemunho por causa do nome de Cristo, mas uma igreja que se esfriou na fé. Uma igreja que abandonou o primeiro amor, abandonou as primeiras obras. Essa igreja está sendo chacoalhada, está sendo exortada a despertar para ser vivificada. E a gente tem aqui a promessa. Quem tem ouvidos, e aí, ao vencedor. Ao vencedor aqui dá a ideia de uma igreja que, ao mesmo tempo que tem boas obras, que se esforça, que persevera, uma igreja que defende a fé cristã e que dá testemunho, ela também nutre esse amor primeiro, passional, avassalador, centrado apenas e apenas no Cristo redivivo. Essa igreja realiza tudo isso corrente continuamente. Ao vencedor, aquele que está vencendo, essa que é a ideia aqui. Irmãos, irmãs, que a gente tome essa promessa para nós também. Nós somos chamados a perseverar
vitoriosamente. Nós somos chamados aqui a permanecermos vitoriosos, fazendo boas obras e nos esforçando e perseverando, discernindo e dando bom testemunho por causa de Cristo, por causa do seu nome, mas com amor passional, que a gente constantemente esteja se sondando. Onde está o nosso amor? Onde está a nossa paixão primeira? Aquele amor transbordante pelo Cristo crucificado e ressurreto. Que a gente seja vencedor, amando Cristo enquanto a gente faz grandes obras por causa desse Jesus. Ao vencedor, e olha as promessas são dadas ao vencedor aí: darei o direito de se alimentar da árvore da vida. No Oriente Antigo, o se alimentar em conjunto era um ato de comunhão e conciliação. Paulo, a gente nota aí em algumas epístolas, quando ele trata da disciplina, ele fala de nem se encontrar com aqueles que são disciplinados na igreja, muito menos comer. Porque no Oriente Antigo, o comer tem a ver com intimidade, com comunhão, com um ambiente de reconciliação. As barreiras foram quebradas. Nós somos chamados então a nos alimentar, nos banquetear. E olha que bonito aí, com a árvore da vida. A árvore da vida aparece na Bíblia em outros contextos. Lá no livro de Gênesis, a árvore da vida é aquela árvore sacramental que sustentaria nossos primeiros pais se eles permanecessem firmes do primeiro pacto, do pacto criacional. E essa árvore da vida lhes é vedada. Agora, na nova aliança, essa árvore da vida é prometida para aqueles que permanecerem vitoriosos, para aqueles que perseverarem vencedoramente. Nós somos então, nos é prometido então, melhor dizendo, nos banquetear, sentarmos para nos alimentar juntos com a árvore da vida, que simboliza a comunhão com o próprio Deus. O próprio Deus nos promete que se formos vitoriosos, Ele nos dará alimento e sustento para todo sempre. E é bonito destacar que enquanto aqui em Apocalipse 2 essa árvore da vida é mencionada no ambiente do paraíso de Deus, no final de Apocalipse essa árvore está no centro da grande cidade. Em outras palavras, nos é apontado para uma realidade além das lutas que nós temos travado aqui, em meio a obras, em meio a testemunho, em meio a discernimento, etc. Nos é assegurado que nós vamos nos banquetear juntos, em comunhão, de uma árvore que nos dá um alimento, que nos aponta a eternidade. E é interessante que o texto diz aqui que a árvore da vida se encontra no paraíso de Deus. Essa expressão é curiosa, paraíso, porque ela é uma expressão que vem do ambiente persa. Ela remete a gente a um tipo de parque artificial cercado, construído pelos reis persas, e que só entrava naquele parque artificial o rei, sua família, seus filhos e o pessoal da corte. Era um tipo de parque exclusivo para a nobreza persa. A ideia aqui, aplicada já no Antigo Testamento, é que Deus prepara um lugar exclusivo para os seus, de deleite, sem contaminação do pecado. Haverá um espaço, o novo céu e nova terra, onde está a Jerusalém que vem dos céus, onde os cristãos serão completamente abrigados e protegidos e alimentados. Aquele que vencer se alimentará da árvore da vida, que se encontra nesse paraíso que pertence a Deus. Esse paraíso tem algumas similaridades com o Jardim do Éden, a árvore da vida está presente ali, mas esse paraíso é um paraíso muito melhor, muito mais bonito, muito mais santo do que o paraíso original. O próprio Deus estará ali. Os próprios vencedores estarão ali. Eles serão alimentados e guardados nesse paraíso de Deus. Em outras palavras, aqui nesse verso 7, nós temos aí uma primeira promessa de participação em todos os aspectos daquela Jerusalém que vem do alto e que todos os santos fiéis esperam.
nas demais cartas serão destacados elementos dessa santa cidade. Capítulo 2, verso 11, depois 17, depois 26, capítulo 3, verso 5, verso 12, verso 21. Cada aspecto da santa cidade está presente em Apocalipse capítulo 21, versos 1 até 22, verso 5. Meu irmão, minha irmã, ao mesmo tempo que a gente faz grandes obras para Deus, a gente persevera nessas obras, a gente se esforça em fazer essas obras, ao mesmo tempo que a gente defende a fé, que a gente dá bom testemunho no meio de provações, tudo por causa do nome do amor de Cristo, nós devemos suplicar para que o nosso primeiro amor seja mantido vivo. Para aquele primeiro amor que nos levou a Jesus, aquele primeiro amor avassalador, que dominava nossa mente, nosso coração, nossos afetos, ele permaneça vivo em nosso meio, mirando a expectativa de que seremos todos saciados e guardados no paraíso de Deus, e que no centro desse paraíso há a árvore da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, supliquem despertamento da presença de Deus. Supliquem que Deus vivifique em você e em mim, em todos nós, o primeiro amor e as primeiras obras. Que a gente seja de fato a igreja operosa, como a igreja de Éfeso, mas que nós sejamos encontrados como amando a Deus e a Cristo passionalmente, avassaladoramente, que é o que o próprio Jesus merece, que devemos dar a ele. Eu queria terminar aqui destacando um elemento da história. 10 anos depois que essa carta aqui foi escrita, ela foi escrita em meados de 95, 96, o livro de Apocalipse. 10 anos depois, mais ou menos, um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia, ele escreve uma carta à igreja de Éfeso. Isso é um ponto interessante aqui. E o que ele vai fazer nessa carta? Presta atenção. Ele vai elogiar os cristãos de Éfeso por sua perseverança continuada e por eles resistir aos enganos. Inácio vai mencionar que algumas pessoas da Síria chegaram em Éfeso e começaram a espalhar ensinos heréticos naquela cidade, ensinos nocivos, e os crentes de Éfeso se recusaram a atender a esses da Síria. Inácio vai elogiar os crentes de Éfeso por eles terem uma só mente com os apóstolos no poder de Jesus Cristo. Irmãos, esse dado histórico aqui é bonito porque mostra que os crentes em Éfeso atenderam à exortação de Cristo. Em algum momento, a gente não sabe precisar quando, eles retornaram ao primeiro amor. Eles retornaram às práticas das primeiras obras. Eles foram vivificados. E 10 anos depois eles são elogiados justamente por isso, por Inácio de Antioquia. Que Deus vivifique a Igreja Trindade. Que Deus ajude a Igreja Trindade a perseverar no primeiro amor. Que Deus ajude-nos a perseverar nas primeiras obras. Ainda que a gente, sem esmorecer, a gente faça obras, se esforce, persevere, descubra os apóstolos mentirosos, a gente faça tamanhas obras, mas que sempre amando a Cristo de forma passional, de forma avassaladora, totalmente devotos a Cristo, que a nossa igreja seja assim encontrada. Eu queria terminar mencionando um hino antigo como nossa oração final. Jesus, sempre te amo porque esse aqui és meu. Feliz eu te rendo louvor que é só teu. Meu mestre divino, Senhor e meu rei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança para sempre terei, e a ti, meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida e na morte também. Sempre hei de louvar-te na glória de além. Agora e para sempre por ti viverei. E a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Nos entregamos a ti, ó Cristo. Ajuda-nos a te amar como te amamos primeiro. Ajuda-nos a praticar as nossas obras atuais como fazíamos no início da nossa carreira cristã.
com amor dedicado, com amor passional, com amor avassalador por Ti, ó Cristo, nosso único Salvador, Cristo redivivo, Cristo que nos tem em Tuas mãos, Cristo que está entre nós, que é o centro da nossa existência, nossa igreja. Vivifica-nos, vivifica-nos, desperta-nos. Ó Deus, que Teu Filho nos encontre amando e amando passionalmente. Assim te pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém.